Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Jeremias, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram, pelos muitos mortos de meu povo. Se existisse algum lugar de refúgio para mim no deserto, a fim de que eu pudesse deixar o meu povo e viver bem longe dele. Ora, são todos adúlteros, pessoas que não passam de um bando de traidores. Eis que a língua dessa gente é como um arco preparado para atirar, e a falsidade não a sinceridade, tampouco a verdade, que prevalece nessa terra. Eles simplesmente saltam de um crime ao outro. Eles não me reconhecem e nem me dão a mínima atenção, declara Yahvé. Muito cuidado a quem confias a tua amizade, e nem mesmo teus parentes merecem o teu crédito. Afinal, cada parente se tornou um enganador e cada amigo um caluniador. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade. Treinaram a língua para falar mentira, estão ocupados demais para refletirem sobre os seus pecados e se converterem. Opressão sobre opressão, engano sobre engano, eles se recusam a reconhecer-me, diz o Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Que deu o fundinho. Glória a Deus. Acredito que todos nós sabemos que Jeremias, o profeta Jeremias, é conhecido como o profeta chorão. Por que ele chorava tanto, né? Lágrimas que revelam o coração de Deus. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias, ele ficou conhecido como o profeta chorão, não porque ele era fraco, mas porque carregava no seu coração uma dor, a dor de um povo e a tristeza de ver aquela nação se afastando a cada vez mais do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jeremias, ele chorava por causa do pecado do povo. Uma época onde o povo, eles não davam ouvidos à voz do Senhor. Jeremias, ele falava, mas ninguém dava crédito. A maldade, a perversidade fazia parte do cotidiano daquele povo. E quando eu analiso essa passagem, eu vejo como ela é atualíssima para os nossos dias atuais. Porque estamos vivendo em dias semelhantes a este, onde Jeremias viveu. Um povo que rejeitava a palavra de Deus.
Então, quando Deus ele falava através dos homens de Deus, eles não davam crédito. Eles não queriam viver, viviam mergulhados no pecado e viviam para eles mesmos. E Deus já estava farto com isso. E Jeremias sabia muito bem o que estava para acontecer. E não era nada agradável. Não era nada legal o que estava por vir contra a nação, contra o povo dele. Vocês creem que Deus ele castiga o povo dele? Vocês acreditam que Deus é um Deus assim? Acredita? No capítulo 30, no versículo 11, diz assim: porquanto eu sou contigo para te salvar, afirma Yahvé, destruirei por completo todas as nações entre as quais eu mesmo te espalhei. A ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do merecido corretivo. Então, meus amados, Jeremias ele sabia claramente o que estava por vir. Porque se Deus ele fala e nós fazemos do nosso ouvido de mercador, não tenha dúvida, Deus ele tem algo a fazer e nada pode impedi-lo. O nosso Deus é amor e ele é justo, justiça. A justiça de Deus nos assusta, porque atrás da justiça de Deus vem também a correção. Então ali, meus amados, o povo estava prestes a enfrentar um dos piores momentos da história deles. A Bíblia diz que na época de Jeremias havia idolatria. E nós temos visto hoje, não a idolatria da forma que muitos pensam, porque a idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Há muitos que têm idolatrado família, dinheiro, oportunidades, e muitas das vezes têm deixado o Senhor em segundo ou mais planos. Há muitos que não têm se preocupado com o Senhor. Nos capítulos iniciais do profeta Jeremias, o Senhor disse que estava com saudade da afeição que o povo tinha para com ele. Meus amados irmãos, Deus ele tem saudade dos tempos áureos aos quais nós dedicamos a Deus no início da nossa trajetória, com amor, com carinho, com devoção, com afeição verdadeira e pura diante dele. Deus não aceita uma adoração de qualquer forma. Aquele povo, eles estavam se entregando à idolatria, à injustiça, à rebeldia. Não basta nós somente estarmos dentro da igreja. Nós temos que entender que mais importante do que isso, nós temos que viver a palavra. O Deus da igreja tem que estar dentro de você. Temos que ter um compromisso com Ele, porque senão não terá compromisso conosco. E quantas são as pessoas que, pelo fato de conhecerem a Deus há tantos anos, mas no entanto estão mendigando, não prosperam, não conseguem alcançar grandes coisas por conta de uma vida aparente. Então Deus ele está querendo despertar o seu povo uma aproximação verdadeira. O povo estava adorando e idolatrando mais as bênçãos do que o abençoador. Estavam mais em busca daquilo que Deus ele tinha para dar do que realmente ele. Jeremias ele entendia que o pecado
que aquele povo estava cometendo levaria ao juízo. Nós estamos prestes a enfrentar o juízo de Deus em todo o mundo. Em todo o mundo. Porque a Bíblia diz que quanto mais aquele que é dado, mais é cobrado. Quanto mais conhecimento, com mais oportunidades nós recebemos, certamente o peso será maior. Mas mesmo vivendo numa sociedade corrupta, não me dá o direito de ser corrupto. A Bíblia diz que na época Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles foram levados a ser cativos no Império Babilônico. Mas Deus preservou a vida deles. Deus não poupará a humanidade de um castigo, não tenha dúvida. Mas o fato é que Deus poupará os escolhidos. Deus, Ele será com aqueles que realmente entregam as suas vidas a Ele. Às vezes Deus nos livra da morte e muitas das vezes na morte. No entanto, meus amados irmãos, devemos nos entristecer pelo pecado, não aceitá-lo como algo normal. As pessoas estão tratando o pecado com uma naturalidade muito grande. E nós não devemos aceitar isso. Devemos entender que o nosso Deus, Ele não muda. Ele requer que os seus filhos obedeçam e sigam as suas instruções e sejam fiéis a Ele. Há muitos lugares que nós não ouvimos mais a palavra do Senhor. A palavra do Senhor pregada na forma que tem que ser transmitida. Porque na verdade a maioria das pessoas também não estão dispostas, não estão suportando mais a sã doutrina. Mas aqueles que são eleitos, escolhidos do Senhor, esses desejam e recebem de bom grado a palavra da verdade, porque a palavra da verdade, ela traz vida, transformação, mudança, correção. Porque Deus não tem prazer na destruição do ímpio, mas o desejo dele é que todos se arrependam, que todos alcancem a graça e a misericórdia do Senhor. Então, meus amados, nós devemos entristecer pelo nosso pecado, pelos nossos pecados. E muitas das vezes nós temos mantido eles em secreto. E é uma mensagem muito bacana, muito boa, muito forte, de Charles Spurgeon, Pecado Secreto, quem puder procure. E nessa mensagem de Spurgeon ele disse: muitas das vezes a nossa vida é como um jardim engrinaldado, bonito, aos nossos próprios olhos, é claro. E no centro desse jardim uma pedra pintada, trazendo uma certa ornamentação, uma beleza no local. Mas muitas das vezes quando você remove essa pedra, você encontrará debaixo dela vermes nojentos e repugnantes. Assim é muitas das vezes a nossa vida exterior, religiosa, aparente, mas só Deus sabe os vermes, as nojeiras que muitas das vezes nossas mentes, nosso coração tem maquinado. Nós precisamos de fazer uma asepsia através da palavra do Senhor e buscar em Deus uma novidade de vida, uma transformação verdadeira. Porque Deus, Ele compreende e entende muito bem o caminho do ímpio, mas Ele compreende muito bem também que o justo, mesmo sendo imperfeito, mas ele luta, ele vive no campo da inconformação, porque ele não conforma em viver uma vida tacanha, uma vida medíocre, uma vida afastada do Senhor. Davi, ele cometeu grandes pecados, como nós já sabemos, mas o grande segredo daquele homem é um coração quebrantado, disposto a se arrepender e entregar o seu coração a Deus a todo o tempo.
e entendia muito bem que não havia nada neste mundo que poderia substituir a presença do Senhor na sua própria vida. Jeremias, ele chorava. Por quê? Porque o povo rejeitava o chamado ao arrependimento. E eu acredito que muitos pastores também enfrentam isso. Vivemos em dias assim. A palavra é pregada, prega, e muitos não creem, muitos não querem. Muitos não querem, acham que terão muito tempo pela frente, a vida é uma só, tem que aproveitar. Meus amados irmãos, o Deus Todo-Poderoso quer que nós tenhamos uma vida de qualidade. E acima de tudo entendermos muito bem que a sua alma tem um destino. E não há vários caminhos. Não é todo caminho que leva a Roma. Mas há somente dois caminhos. Um que leva à perdição e um que leva à salvação. Jesus, ele disse sobre isso. E ele disse que o caminho largo e espaçoso são muitos que entram por ele. Mas que caminho espaçoso é esse? É um caminho que não exige renúncia. É o caminho do evangelicalismo, da religião, da festa, da algazarra, mas que não exige renúncia. Eu estou indo no culto, está bem. Eu estou indo no culto pelo menos uma vez por semana, eu estou cantando e está tudo bem, que palavra inspiradora, aqueles louvores maravilhosos. Mas quando saímos da porta para fora, muitos não têm abandonado o adultério, a prostituição, a mentira, o roubo. Muitos não têm abandonado os seus pecados secretos, não têm abandonado suas velhas práticas. Eu quero que você entenda que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando todos os bons e maus simultaneamente. Nós não podemos enganar um Deus que conhece o homem por dentro. Eu sei que essa palavra é dura. Eu sei que também que essa palavra não traz uma motivação para darmos glórias ao Senhor, mas é uma palavra que poderá salvar sua alma do inferno. Porque para trazer uma mensagem dessa, o pregador não pode ter compromisso com um grupo de igreja. Para trazer uma palavra dessa, o pregador não pode ter compromisso com o ministério. O pregador não pode ter compromisso com conta bancária. Porque isso não traz popularidade, isso não traz dinheiro, isso não agrada a maioria. Mas agrada o coração de Deus. E alerta, incentiva aqueles que são chamados eficazmente para a glória do eterno Deus. Deus te chamou para ser uma mulher santa, um homem santo. Deus te chamou para viver e caminhar com Ele em santidade, porque a Bíblia diz: seja santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, eu sou santo, diz o Senhor. Eu fico pensando como que pode certas pessoas ouvirem certos tipos de músicas tão nojentas e tão sem significado, com ritmos mundanos e coisas profanas. A igreja escocesa, os reformadores, Calvino demorou 25 anos para poder colocar cifra em todos os salmos. Cantavam salmos, hinos de verdade. Castelo Forte, um dos maiores louvores que a maioria das igrejas conhecem, foi composto por Martim Lutero. Pastor, qual o problema de certos ritmos? Eu fico imaginando, será que nós teríamos coragem de ouvir certos ritmos e ouvir certas letras diante de um trono do Deus Todo-Poderoso? Se nós não podemos ouvir diante do trono dele, nós também não podemos ouvir aqui. O que você não pode fazer na presença de Deus, não pode fazer fora dele. Meus amados irmãos, Jesus, ele não enganou ninguém. E há muitas pessoas enganadas. Jesus falou mais de inferno do que qualquer outro.
Ele alertou, ele advertiu, ele disse a respeito do perigo iminente. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas ele disse também que nós devemos ter bom ânimo de continuar e caminhar firme com Deus. Quando te faltar força, peça ao Deus da força. Quando te faltar coragem, peça ao Deus da coragem. Quando te faltar desejo de orar, de buscar, de se consagrar, clame e chore, implore o Senhor dos Exércitos. Jeremias chorava porque o povo rejeitava o chamado, ao chamado ao arrependimento. Ele pregava, o povo não se arrependia. João Batista, a mensagem de João era essa: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Não importa o quão longe você se encontra hoje de Deus, mas se você crê em Cristo, acreditar em Jesus e ver nele, somente nele, a solução e a salvação de todos os seus problemas, entrega seu coração a Ele, porque esta noite mesmo Ele poderá perdoar os seus pecados e reescrever uma nova história na sua vida. Quebrante o seu coração. Jesus não está aqui nessa noite para julgar você, está aqui esta noite para alertar vocês. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E a Bíblia também diz, enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos aqui, há esperança. E é por isso que Jesus está falando ao nosso coração: santificai-vos, 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 porque amanhã pela manhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifique, busque, comece a consagrar, comece a abandonar certas práticas, comece a pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu quero que o Senhor me diga o que está realmente te entristecendo, e tenha coragem de falar assim: eu não quero fazer isso mais. Me dê força, porque eu não quero me render a esse pecado, eu não quero me render a essas práticas, eu não quero entristecer o teu Espírito Santo. E o texto diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, a qual você foi selado para isso. Jeremias, ele pregava e poucas pessoas davam atenção. O que hoje traz popularidade? O que traz popularidade? A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque te faltou o quê? Conhecimento da palavra. A Bíblia diz no livro do profeta: o boi conhece a sua manjedoura, o jumento o seu possuidor, mas o meu povo não conhece a minha palavra. Como pode? Fiquei sabendo, não tão longe daqui, no raio de 150 ou um pouco mais metros, algum tempo atrás, um certo líder, e líder de outras mais igrejas, fez uma campanha em cima do púlpito, dizendo o seguinte: olha, Deus quer abençoar o povo. Então ele me deu a ordenança de trazer aqui várias laranjas, e você pode escolher quantas você quiser levar para sua casa. Você vai chupar as laranjas, e dentro de cada laranja tem caroços, e cada caroço que tiver em cada laranja é R$10 de sacrifício. Você acha que isso é um escândalo, é? Eu estou falando para vocês sobre fatos. Um parente meu estava lá. Uma irmã chegou perto dele e falou assim: o senhor não vai pegar não? Eu falei assim: eu não ganho para isso, irmã. Você sabe qual o tipo de laranja que você está pegando? Eu não sei, não conheço. Serra d'Água. Cada laranja tem 50 caroços. Então cada laranja que você está levando é R$500. Que isso? Você está levando quantas? Meia dúzia. Dá um jeito de fazer um empréstimo, você está enrolada.
Teve tanta aceitação que acabou. Os caixotes. No próximo culto colocaram o dobro de caixotes. E para surpresa de vocês, todos levaram. Um diácono puxa-saco chegou perto do pastor e falou assim: pastor, esse negócio é de Deus. Por que a gente não traz mamão na próxima vez? Já comeu mamão? Você já viu tanto caroço que tem lá dentro? Irmãos, meu Deus, eu fico muito nervoso. Não são pastores, são demônios. Não são líderes. Eu não posso considerar um homem desse pastor. E o povo compra. É muito triste. Muito triste. Você pode vir aqui, eu vou abençoar você, e você vai sair abençoado, não vou te pedir um centavo. Não precisa pagar por bênção. Vou fazer uma campanha de envelope, quem pode doar 500, 1.000, 5.000. Você toma dinheiro de vocês. Se você quer fazer um voto, faça o seu voto em secreto. Quem sabe Deus aceita e cumpra. Estão fazendo leilão. Igreja, sinônimo de dinheiro. E vocês acham que naquela época de Jeremias não era assim? Era assim. E sabe o que estava por vir? Julgamento. Sabe o que estava por vir? Escravidão. E o povo brasileiro não estão nem atentos por isso. Estão sendo escravizados. O país mais corrupto do mundo. 700 mil empresas foram fechadas até agora, no início do ano até agora. Estão sendo conquistados, não através de fuzil ou metralhadoras, mas através de contratos. Por conta de uma corrupção generalizada. Que começa no Planalto, infelizmente, em cima de púlpitos. Eu digo isso para vocês, não para poder desmotivar vocês. O que eu digo aqui não é nada novo. Jesus disse: os falsos profetas e os lobos revestidos de ovelhas. Estou pregando Jeremias, tá? Era isso que acontecia lá e é isso que acontece hoje. As pessoas dão ouvido a mentiras, não a verdade. Você é muito fanático. Você é muito fanático. Eu prefiro ser até mesmo, aos olhos de muito, meio jurássico do que um libertino. Mas uma coisa eu tenho certeza e convicção: o meu Deus é santo. Já li a Bíblia dezenas de vezes, e a palavra que eu já li diz que o meu Deus é santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Jeremias capítulo 7. Te peço um pouco de paciência, não vou prosseguir muito, mas Jeremias capítulo 7, versículo 13 diz assim: desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes agem do mesmo modo. Todos são falsos e vivem na prática do engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Está vendo aí? É real ou não é? Olha aí.
Eles tratam da ferida do meu povo como se fosse grave. Shalom, paz, haverá paz. É o que costuma dizer, quando em verdade não há paz alguma, nem hoje nem amanhã. É isso que eles dizem para o povo: prosperidade, vamos enriquecer, vamos ganhar o mundo e perder a alma. Enquanto o povo vai só empobrecendo, os pastores só vão enriquecendo. É muito fácil falar do povo, mas tem que falar da gente também. Amém, pessoal? Tem que falar. É o texto que diz. Então, meus amados irmãos, é perigoso endurecer o coração quando Deus está falando. Não endureça o teu coração, mas se renda a Ele. Ainda que muitas pessoas podem olhar para você e te chamar de louco, fanático, você não está vivendo a vida, vai aproveitar a vida, você é jovem. Irmãos, o local aonde as almas irão perdidas, não tem tempo para poder sair de lá. William Perkins, ele disse algo interessante. Ele disse: imagine se todas as areias do oceano e dos mares estiverem todas reunidas em um só monte. Olha só a mente desse puritano. Imagine uma ave celestial atravessando todas as galáxias do universo, viesse aqui pelo menos uma vez por ano pegar pelo menos um grãozinho de areia no meio daquele grande areal, e levasse e atravessasse naquela viagem peregrina até a última instância do universo, e depois voltasse novamente para pegar mais um grãozinho. Quantos milhões e milhões e milhões de anos demoraria levar todos aqueles grãos, aquele multidão de areia para aquele lugar? Demoraria muito, sim ou não? Mesmo assim haveria esperança. Disse William Perkins, mesmo assim haveria esperança. Vai demorar milhões e milhões de anos para essa ave celestial vir remover tudo isso, mas um dia termina. Mas quem for para o caminho da perdição, não haverá tempo, será indeterminado. Nós não podemos trocar a oportunidade a qual Deus tem nos dado para viver momentos e relapsos de prazer momentâneos por aquilo que Deus prometeu para nós, que é a eternidade. Jeremias chorava pelo amor que tinha ao povo. Eu quero te perguntar, você crente, você cristão, eu acredito que nem todos têm a sua família salva. E ainda que a sua família toda esteja salva em Cristo, tenho certeza que tem muitos amigos e conhecidos que poderiam ser salvos. Você já chorou por eles? Você já derramou uma lágrima por eles? Mesmo sendo perseguido, ele não deixou de amar o povo. Mesmo sendo rejeitado, ele não desistiu. Muitos colegas de ministério estão desistindo do ministério e do chamado, porque acham e pensam que o trabalho tem sido em vão. Não tem. Eu não trabalho para homens, eu trabalho para o Senhor dos Exércitos. O Senhor me trouxe a este mundo com uma missão e cumprirei ela. E não retrocederei. Voltar atrás não é uma opção. Avançar sempre. Desistir nunca. Render jamais. A minha missão, a nossa missão é prosseguir no alvo. Ainda que poucos deem ouvidos à voz do Senhor. Mesmo sendo perseguido, ele não desistiu de amar
As suas lágrimas demonstraram a compaixão que ele tinha para com o povo. Então, meus amados, há muitas pessoas que estão desistindo dos seus filhos, do seu esposo, esposa. Já preguei tantas vezes, já convidei tantas vezes, é um filho da perdição. Pare de falar isso. Abra a tua boca para falar coisa boa, para profetizar coisa boa. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 3, da mesma boca que procede de bênção, procede de maldição. Lance coisa boa, para de falar, lançar palavras de maldição. Profetiza. Ele não está na presença de Deus, mas ele vai ser. Não está convertido, mas vai converter. Está desviado, mas vai ser resgatado. É velha criatura, mas vai nascer de novo. Não desista. Pregue, creia, chore. Porque enquanto há vida, há esperança. Porque as suas lágrimas demonstram a sua compaixão. Nós choramos somente quando perdemos alguma coisa. E olhe lá, os olhos da maioria estão tão secos que nem com perda choram. Jeremias capítulo 13, verso 17, diz assim: contudo, se não ouvirdes, prantearei em secreto, por causa do vosso orgulho, e os meus olhos chorarão amargamente, e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo. Então, meus amados, chore, porque Deus, Ele tem uma obra. Pastor, eu já investi tanto naquela pessoa. Irmão, você não sabe, eu estava falando com o presbítero agora há pouco. Irmãos, eu creio que cada um de nós temos o dia do nosso nascimento físico, e temos também anotado nos livros eternos o dia da nossa partida, assim como temos também o dia do nascimento espiritual. Há pessoas que estão na igreja há 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos, e talvez até mesmo pastores estão dentro das igrejas, mas não nasceram de novo. O que é pastor? Você está falando pastor? Ou você está achando que isso é o quê? Você acha demais? Nicodemos, ele era príncipe. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Jesus disse para ele: não te admires que eu vou dizer para você, tem que nascer de novo. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não tem graça. Tem pessoas que é filho da religião, mas ainda não foi nascido, gerado do Espírito. Estamos muitas das vezes abarrotando de conhecimentos teóricos e conhecimentos aleatórios a respeito da Bíblia, circundando-a, mas muitas dessas pessoas não têm tido uma experiência verdadeira com Deus. Deus, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele, porque senão chegará um ponto, um momento, em dado momento na sua vida, que você mesmo vai desistir. Mas quem tem o Espírito Santo não desiste. Quem tem uma experiência com Deus persiste. Quem é nascido de Deus, ele vai até a morte, mas não nega Jesus. Amém, pessoal? Quem ama, intercede. Você ama? Temos amado? Interceda. Não critique, interceda. Ore, busque. Quem ama intercede, aconselha e não desiste de pessoas. Eu vejo Jeremias, foi um profeta que não desistiu do povo dele, mesmo sendo rejeitado. O povo preferiu acreditar numa profecia de Ananias, mentiroso, profeta mentiroso, mas não acreditou nele. Aí Jeremias falou assim: você está mentindo para esse povo. Esse agrilhão não será quebrado. Você está mentindo. E morreu mesmo. Amém? Amém? Jeremias chorava porque conhecia as consequências da desobediência. Irmão, existe consequência da desobediência. Nós fizemos a leitura no capítulo 30. Deus corrige. Se você endurece,
Se você endurece seu coração e resiste à palavra, Deus te corrige. Deus não deixa. Deus, ele permite o ímpio prosperar e você não prospera. Verdade, Jesus. Aleluia. O ímpio prospera e você não prospera. Você tem terra boa, mas não colhe, você tem que colher. Deus não deixa. É Deus. Porque você não dá honra a Ele. Deus tremendo e vivo. Nós temos que aprender a dar honra a Ele. No momento que nós aprendermos que a maior riqueza que nós temos é o Senhor, as demais coisas secundárias vai fazer parte da nossa trajetória. Deus vai te abençoar. Deus salva. Amém? As demais coisas não serão derramadas na nossa vida se nós não priorizarmos a Ele verdadeiramente no coração. Trocamos Ele no nosso coração a todo momento. Fazemos para Ele de qualquer forma, do jeito que dá, do dia que der. Meu Pai. A maioria não faz de coração. O povo levava uma oferta no altar, não era de coração, por obrigação, por liturgia, por prática. Porque estavam acostumados. Ele sabia que Jerusalém seria destruída se o povo não se arrependesse. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que as nossas lágrimas, ela faz muita diferença diante do Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, há muito tempo que meus olhos não lacrimejam mais. Há muito tempo que nós temos colocado o nosso joelho no chão, nós não temos sentido a presença mais. Meu Deus. E não tem coisa pior do que isso, porque você perde o desejo. Agora você tem que se perguntar: peraí, por que Deus não está me visitando? Por que Deus não está me ouvindo? Por que eu não sinto a presença dEle? Comece a olhar para dentro de si. Olha para dentro de você e vê o que está faltando. E começa um conserto com o Senhor. E desde o momento que você se consertar com o Senhor, você vai sentir a presença do Senhor voltando para você. A Bíblia diz que Sansão desobedeceu. Estava sem olhos, acorrentado naquela pilastra que era a parte sustentatória daquele grande templo de Dagon. Os seus cabelos começaram a crescer e ele clamou ao Senhor. Um ato de arrependimento, de reconhecimento, e o Senhor deu a ele a oportunidade de morrer com dignidade e, acima de tudo, matar todos aqueles que levaram a ele a vergonha. Deus lhe ouve a oração do pecador. Deus está à procura de corações contritos e arrependidos. Deus continua chamando a nós ao arrependimento, antes que as consequências cheguem. Amém, pessoal? Então Jeremias, ele nos ensina muitas coisas. Uma que eu acabei de falar: um coração sensível, ele sofre com o pecado. Amém? Quando você entristece o Espírito Santo, isso nos entristece também, porque estamos entristecendo aquele que nós amamos, e nós suplicamos para que a presença dele não afaste de nós. O verdadeiro servo de Deus ama as pessoas, mesmo quando é rejeitado. Então, meus amados irmãos, precisamos de entender que o plano é divino e nós somos apenas o instrumento a qual o Senhor achou por bem realizar os seus desígnios, mas nós não podemos desistir. Pregue a tempo e a fora de tempo. Faça alguma coisa para o reino, porque o Senhor está voltando. Ele pedirá conta da nossa mordomia, pedirá conta quantas almas estão sofrendo, perdidas, caídas. E nós estamos realmente preocupados em construir os nossos impérios financeiros, alcançar o sucesso dentro das áreas às quais temos apresentado diante do Senhor, e com relação à obra dele, nós não temos demonstrado amor nenhum. Jesus disse para Pedro: você me ama, é?
Sim, claro que te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Faça a minha obra. O ato de amor, demonstração de amor, é quando nós disponibilizamos para poder fazer algo da parte do Senhor. Pastor, eu sou uma pessoa muito ocupada. Deus não procura preguiçosos, nem à toa. Quando Deus escolheu um homem para substituir o ministério de um dos maiores profetas do Velho Testamento, ele estava lá na junta de boi. Com a junta de boi. Ah, espera aí, que eu vou queimar, eu vou pegar as cangas, vou fazer uma churrasqueira e vou dar um jeito nesse bicho. O profeta virou as costas: isso é problema seu. O que você vai fazer é problema seu, estou indo embora. E na mesma hora o profeta tomou uma decisão e seguiu o profeta Eliseu. As lágrimas de Jeremias refletem o amor da justiça de Deus. Irmãos, Jeremias é a personificação da graça e do amor de Deus. Amém? Amém. Jesus chorou. Deus não tem prazer na morte do ímpio, como já disse anteriormente. O desejo dele que todos se arrependam. Ele quer que nós entreguemos as nossas vidas a Ele verdadeiramente, e nós não devemos fazer para Ele somente na hora que dá, mas devemos colocar Ele realmente no centro e agradá-lo de coração. Amém? John Flavel, o puritano, ele disse: quem tem o coração mais próximo de Deus terá os olhos mais cheios de lágrimas pelos pecadores. Sabe por quê? Que há muitas pessoas que não choram pelos pecadores? Porque os seus corações estão longe de Deus. Amém? Então, meus amados, que nós possamos aproximar dele nessa noite, render a ele nessa noite, porque grandes coisas o Senhor não contou com o número de muitas pessoas. Ele contou com algumas pessoas bem posicionadas, determinadas, e essas pessoas fizeram toda a diferença. Deus, ele pode inflamar você na sua casa, na sua família. Deus, ele pode inflamar você na igreja. É muito fácil eu vir aqui no púlpito e pregar, mas eu quero ver lá fora do campo do diabo e arrancar as almas lá do buraco do inferno. Muitos querem somente subir no púlpito e pregar, isso é fácil. Estão na igreja 5, 20, há mais anos, estou falando no rumo geral, mas nunca trouxeram uma alma para a igreja. Nunca ganharam uma alma para Jesus. Que ministério é esse? Que chamado é esse? Fazer a obra aqui, pregando aqui para vocês? É fácil demais. Ele quer que nós venhamos sair dessa redoma de proteção aqui e saímos pelo campo. Aleluia. Jesus disse: vai 2 e 2. Deus tremendo e vivo. 2 e 2. Pai santo e poderoso. Consagre, jejum e busque. Vai. Entra naquelas casas atribuladas, cheias de demônios. Expulsa os demônios e cura os doentes. Aleluia. E vai atrás delas. Deus santo e vivo. Qual a última vez, você que é homem de Deus e mulher de Deus, qual a última vez que você foi fazer uma visita num hospital? Visitou um doente. Que missão é essa que nós temos? Que obra é essa? Deus lhe quer mais. Aqui é o quartel-general a qual nós aprendemos e treinamos para poder colocar em prática lá fora. Pastor, já fiz muito. Aqui não tem nem excesso celestial. Aqui você só aposenta quando morre. Já fiz muito, já preguei muito, já trabalhei muito para o Evangelho. Eu só quero te alertar para você amanhã não querer, diante de Deus, que claro, ninguém vai fazer isso, porque será um tolo e a sua boca não vai nem conseguir abrir diante da presença do Todo-Poderoso. Mas você não terá nem argumento. Você não dirá: eu não tive tempo, é porque eu não tive oportunidade.
Uma vez, há muitos anos atrás, me travaram de pregar na igreja. Eu falei, não tem problema, não preciso de pregar na igreja. Eu nunca pedi para pregar na igreja, sempre fui convidado. Eu e a Renata saímos para pregar nas casas. Cada culto levava 10, 15, 20. A esposa do pastor falava assim: pastor, cadê as ovelhinhas? Estão chegando, daqui a pouco está aí. Há muitas pessoas que quando vêm para a igreja, vêm sozinho, quando sai quer levar um monte. Meu Deus. Misericórdia. Nunca ganharam uma alma para Jesus, nem as suas estão salvas. Eu sei que é duro ouvir isso, mas precisamos despertar. Verdade, Deus. Aleluia. Porque se você é uma ovelha estéril, Deus vai curar a sua esterilidade hoje. É, meu Deus. Aleluia. Porque ovelha gera ovelha. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus vai te usar para pregar para alguém. Oh, meu Deus. Amém, pessoal? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E se beber alguma coisa mortífera, não vos fará mal nenhum, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Então o poder, ele vai vir sobre você. Amém, Jesus. Um amigo há muitos anos, há quase 25 anos atrás, ele falou assim: pastor, eu acho que Deus não tem um chamado comigo não, Deus não me usa da forma que te usa. Eu falei assim: cada um tem um chamado. Vai visitar os hospitais, coloca a mão nos enfermos e decreta a cura. 2 semanas depois, o irmão, ele chegou na igreja e começou a contar testemunho. Olha, várias pessoas começaram a ser curadas lá. Aleluia. Vai, o poder vai acompanhar você, a unção vai seguir você. Deus não vai dar uma arma poderosa na mão do preguiçoso. Deus não vai te dar uma unção para você encaixotar e encapsular ela só para dizer eu tenho. Deus vai te dar armas no momento que for necessário. Amém, pessoal? Se houver necessidade de ressuscitar o morto, a unção da maravilha vai manifestar. Se for necessário Deus revelar o coração, a intenção do coração, os segredos obscuros da alma da pessoa, Deus vai te usar na palavra do conhecimento. Se tiver alguém que esteja necessitando de uma palavra viva, uma palavra profética, Deus vai te usar para poder pregar. Abra tua boca. Pastor, eu não sou pregador, não fiz uma academia. E quem te disse que é necessário? Não estou dizendo que não seja importante. Tu és maravilhoso. Santo é o teu nome. O Senhor disse: não vos preocupeis quando vocês estiverem diante de grandes autoridades. Não vos preocupeis com o ar de falar com eles, porque o meu Espírito falará através de vocês. Deus vai te usar para alguém. Deus poderoso e vivo. Amém, pessoal? Amém, Deus. Você já ganhou uma alma para Jesus? Deus santo, aleluia. Quantas almas para Jesus? A Bíblia diz que sábios, verdadeiros sábios, são aqueles que ganham almas. Deus santo, aleluia. Quem ganha alma sábio é. É, Jesus. Amém? Amém, Deus. Quem me entende aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu estou falando sobre quebrantamento, sobre nós termos misericórdia e chorarmos a favor dos necessitados, os oprimidos e os desviados, e os desalentados e os julgados pelas esquinas e valados. Isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos sair daqui, de 4 paredes. Há muitas pessoas que estão aqui dentro há muitos anos, abarrotando de conhecimento, cheio de nutrientes, e não distribuem nada, Meu Deus. não compartilha nada. Você está recebendo para poder transmitir. É, Jesus, aleluia. Quando me colocado uma dificuldade para poder estar fazendo certos trabalhos, eu sempre gostei de trabalhos difíceis, porque para Deus tudo é possível. É, meu Deus, aleluia. Quem me entende aqui nessa noite? Glória a Deus. Quantos trabalhos que eu e Renata já pegamos, e muitas pessoas disseram: não vai para lá não, que lá não dá resultado. Fomos para lá e deu resultado, não porque pela minha capacidade, mas pela fé, pelo desejo da alma, Aleluia. de resgatar almas para Cristo. Deus poderoso.
Quer que te diga uma coisa? Esse fogo continua no meu coração desde quando aceitei Jesus. E eu glorifico o Senhor por isso. E eu peço a vocês nessa noite, se tiver alguma neutralização, algum tipo de engessamento, frieza espiritual, Deus vai derreter isso hoje, vai inflamar você do poder do Espírito Santo. E você vai ser cheio do poder, cheio da graça. Você vai usufruir dessa atmosfera celestial novamente. Da sua boca vai sair labareda, vai sair palavras que não vai vir da sua própria mente, mas do entendimento do Espírito. E você será a ferramenta que Deus está esperando para fazer algo na vida de alguém. Tem alguém que está esperando um abraço teu, uma compaixão sua, uma palavra vinda da sua boca, uma ajuda. Tem pessoas que estão desesperando. Temos que ir atrás dessas almas perdidas, porque há pessoas que não têm força, estão amarradas, acorrentadas. Jesus saiu do campo da inércia. Será que eu posso dizer isso? Mas ele poderia ter ficado onde ele estava, depois da cruzada, mas entrou dentro daquele barquinho, junto com os discípulos. Os demônios, a legião percebeu o que Jesus estava fazendo. Vocês já perceberam que os demônios sabem que muitas das coisas que acontecem? Você sabia disso? Ezequiel 38, 3. Deus ele disse: tu és mais sábio do que Daniel. Não há nada que possa ser oculto diante de ti. O diabo é mais sábio que Daniel. Não há nada que possa ser oculto. O inimigo percebeu que Jesus estava atravessando o mar de Genezaré, estava indo em direção a Gadara para expulsar a legião de demônios que estavam sobre aquele homem. O diabo percebeu, levantou a tempestade. Jesus identificou e disse: cala-te, aquieta-te. E quando chegou do outro lado, outra margem, o demônio, reconhecendo quem estava ali, era o Senhor dos Exércitos. Ele pensou: agora chega, acabou o meu reinado, acabou o meu esconderijo. E aquele demônio veio em direção e se jogou aos pés de Jesus e disse: que temos contigo, Filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Qual o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Deus santo e poderoso. Sai dele. Santo. Ah, Senhor, sai dele. Porque esse corpo agora é meu. Essa casa é minha. Esse corpo será templo do Espírito Santo agora, demônio. Esse homem será o evangelista de Gadara. Esse homem vai ser aquele que vai ganhar Decápolis, 10 cidades para o meu reino. Permita-nos que entremos naquela manada de porcos. Entre. E aqueles animais se precipitaram nas águas e morreram afogados, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero te dizer que quando você for enviado para o campo missionário, para resgatar as almas perdidas, as legiões se levantarão, os inimigos se levantarão contra você, mas à sua frente irá o Senhor dos Exércitos. A irmã Neuza está comigo aqui. Ela está aqui para testemunhar. Ela disse para mim há muitos anos atrás: pastor, o senhor faz uma visita na casa da Nelma, como é que ela chama? Neném. Eu falei assim: vou. Ela deixou um recado para nós. Falou assim: olha, 2 pastores já tentou chegar aqui, mas quando chega na igreja aqui, uma igreja lá no bairro, eles bateram de carro, não conseguiram chegar lá. Eu falei com a irmã, falei assim: fica tranquila, se necessário eu vou até a pé.
Mas nós vamos chegar lá. Ô, glória. Subimos eu e irmã Neuza aquele escadão. Nós colocamos o pé lá na casa daquela dona. Ela já manifestou. Meu pai, aleluia. Aquele demônio, ele foi dominado. O diabo entrou num cachorro, um pastor alemão. Ele veio assim na minha frente, eu com a mão na cabeça dela. E aquele cachorro veio assim, eu estendi as mãos para aquele animal. Eu te repreendo. Ele voltou devagarinho de fácil. Deu a volta na casa. A irmã Neuza falou assim: pastor, ele está vindo atrás de você. Eu repreendi ele, saiu dele. E a dona foi liberta e se batizou aqui nessa casa. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer que essa é uma função, um trabalho que Deus não deu só ao pastor, deu a todos nós. Verdade, Deus. Aleluia. Jesus não disse: os pastores, presbíteros expulsarão demônios. Não. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Se você está com medo, é porque você ainda não foi revestido, não sabe o poder que tem em você. Porque no dia que você reconhecer o poder que é em você, você não terá medo de legião de nenhuma. Se prepare para a batalha. Deus te chamou para você ser um soldadinho de papel no reino dele. Te chamou para ser soldado, para ser resgatador de almas, para ser um pajoleiro no meio da batalha. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Que essa semana seja uma semana de oportunidade. Que Deus possa colocar almas no seu caminho, e você possa ser a voz profética na vida dessa pessoa. Quem crê, diga glória a Deus. Chore por eles. E para mim termina agora. O pastor presidente do Evangelho Pleno, já falecido, Paul Exu, ele ensinou algo muito interessante, muito importante para a igreja, que foi uma das maiores igrejas evangélicas do planeta, lá em Coreia do Sul, em Seul. Todos os crentes do Evangelho Pleno têm o costume de 6 meses começar a orar para uma família específica. Eles oram, jejuam durante 6 meses, orando e jejuando por aquela família. Quando está aproximando de 6 meses, eles chegam naquela família e faz o convite, e ali aquela família vai para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queremos ver resultados significativos, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço. Revista do poder, revista da glória do Senhor, porque Deus ele quer fazer uma coisa nova na sua vida em nome do Senhor Jesus. Desculpe o tempo. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. O Rei da Glória está aqui nessa noite. Levantai, ó portas, vossas bandeiras. Levantai, ó portões eternos, porque está entrando o Rei da Glória.